A situação no leste europeu vai de mal a pior. Esta é a sensação dos europeus e daqueles indivíduos que moram mais ao leste da Ucrânia e também na região da Rússia. Estamos próximos ali de definir quem será, na verdade, quais realmente as áreas ali na Ucrânia que serão pertencentes à Rússia. O referendo já finalizou, o referendo nas regiões já se finalizou e a Rússia, segundo os indivíduos que estão ali presentes, que participaram dessa mobilização do referendo, da votação, e muitos indivíduos ligados ao Kremlin, já define como certo que todos esses territórios em disputa já estão praticamente definidos como territórios russos. Vai então, a partir de agora, validar esses votos e também determinar em lei na Rússia, a partir do parlamento, definindo como território russo. A partir disso, teremos uma conformação de uma Rússia muito maior que vai englobar mais de 15% da Ucrânia. Isso vai ser definido não de um dia para a noite, não hoje e nem amanhã, nos próximos dias ou até mesmo semanas. Ou se realmente os russos, o parlamento da Rússia, Duma, ela se mobilizar de uma forma nunca antes vista para englobar esses territórios. Vamos aqui para as últimas notícias no site do Área Militar Off. Postei recentemente uma notícia urgente que a Rússia ela emitiu um novo alerta nuclear após o término do referendo na Ucrânia, que pode ser favorável à anexação dos territórios. Por que pode? Porque ainda não há uma informação oficial por parte dos organizadores na Ucrânia e também na Rússia. E vamos conversar também sobre a Rússia, que está próxima de anexar 15% da região ao leste em disputa na Ucrânia. Vamos ao fato que esse referendo ele pode ser sim catastrófico para a Ucrânia, porque pode perder regiões muito importantes, como Kherson, Zaporizhia, Mariupol, região de Donbas, que engloba Luhansk e Donbas. O que isso representa? Os territórios que ali estão sendo reivindicados, 15% são da Ucrânia e que 3% ali que não estão controlados pelos russos, mas também que estão dentro daquela margem do referendo, também podem ser pertencentes à Rússia. Ou seja, não são 15%, são mais do que isso. Então, as duas partes de Donbas, Donetsk, Luhansk, como havia dito, Kherson, Mariupol, representam ao todo mais de 90 mil quilômetros quadrados de território ucraniano que podem fazer parte da Rússia em um futuro muito próximo que está por vir. E a notícia que foi urgente é que a Rússia ela emitiu esse novo alerta. E esse vídeo de hoje, esta noite, será curto, porque é um vídeo realmente em que vai salientar essa urgência que foi emitida pelo ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, ele que fez esse novo alerta ao Ocidente, à comunidade internacional ao Ocidente, e que é um indício aí de que o território na Ucrânia pode se configurar como território da Rússia. De acordo com as últimas informações, um aliado do presidente Vladimir Putin emitiu um novo alerta nuclear para a Ucrânia e o Ocidente, enquanto a Rússia começou a divulgar resultados de referendos que anuncia como um prelúdio para anexar 4 regiões ucranianas. O mais recente ataque de Moscou, ou seja, narrativas, ocorreu quando os países europeus correram para investigar grandes vazamentos inexplicáveis nos gasodutos Nord Stream 2 e Nord Stream 1.
o canal Área Militar irá realizar um vídeo sobre isso, de forma muito bem explicada do que está acontecendo atualmente, quais as investigações atuais e através de documentos da Dinamarca, da Suécia e da própria Alemanha. Realmente, os indícios de sabotagem são muito altos. O Kremlin, que culpou problemas técnicos anteriores dos cortes do gasoduto, disse que não pode descartar sabotagem. Não há ainda qualquer indício de sabotagem, mas as evidências são muito fortes para isso. E esse confronto da Rússia com o Ocidente aumentou a inflação global, como já discutimos em vídeos anteriores aqui no canal, e o mais novo alerta nuclear veio novamente com Dmitry Medvedev, o atual vice-presidente do Conselho de Segurança e ex-presidente da Rússia. É um dos vários emitidos por Putin e seus associados nas últimas semanas. Os analistas dizem que eles são projetados para deter a Ucrânia e o Ocidente, sugerindo uma prontidão para usar armas nucleares táticas para defender o território recém-anexado. Ou seja, recém-anexado oficialmente quando realmente isso for definido em papel. Vamos deixar bem claro, a diferença é em armas nucleares táticas e estratégicas. Geralmente, essas armas estratégicas elas são utilizadas para longos percursos e também para infraestruturas de muita dissuasão ou para representar pontos finais numa determinada nação ou para pôr um ponto final em um ataque que muitas vezes não é nenhum ataque surpresa, mas é um ataque planejado estratégico que engloba mísseis balísticos, meios balísticos para pôr um ponto final em um determinado conflito ali, um conflito bélico. E nações de uma distância muito grande, por exemplo, entre a Rússia e Estados Unidos, não vão utilizar mísseis táticos, por exemplo. É necessário utilizar um míssil estratégico de longo alcance ou intercontinental para atingir determinadas áreas, determinados centros, vamos dizer assim, populacionais. E os equipamentos de mísseis táticos geralmente são empregados em equipamentos em dispositivos menores, dispositivos que exigem um aparato menos robusto do que os estratégicos. Muitos são operados em silos, por exemplo, e também em submarinos, formam aquela tríade nuclear. E também os táticos podem ser empregados em ogivas menores em mísseis de cruzeiro. Por exemplo, na Rússia, o Kinzhal, ou até mesmo o Iskander, e entre outros equipamentos de uso de mísseis de cruzeiro. Então, são utilizados para atacar pontos específicos, infraestruturas, comando e controle e também centros de governo, por exemplo, o centro de Kiev. Mas por que talvez a Rússia ela não esteja disposta a utilizar, mesmo ela fazendo esses alertas, que para mim são alertas em que é de uma forma mais teórica e não prática, para dissuadir o Ocidente a não prolongar qualquer discurso contra a anexação desses territórios e também ameaçar a fazer com que o Ocidente ele não envie equipamentos para a Ucrânia se defender e atingir pontos estratégicos ali daquele território que foi que na verdade no futuro, que poderá ser anexado por parte da Rússia. E isso, de certa maneira, realmente é um contraponto a essa escalada e que pode fazer com que o Ocidente recue, não pare com o fornecimento de investimento financeiro, mas sim com armamentos bélicos para a Ucrânia. E a Ucrânia, de certo modo, vai ficar com medo a partir do momento em que o Ocidente recuar. Então, certamente, Kiev também vai recuar, porque Kiev não quer que seu governo fracasse diante desse conflito.
E outro ponto que eu posso destacar aqui é que a Rússia ela não quer atingir uma nação que é do seu lado. Se fosse, por exemplo, a Alemanha, se fosse, por exemplo, a França, Reino Unido, Estados Unidos, tudo bem, são áreas mais distantes em que o desfecho de um ataque nuclear não vai respingar de certo modo imediato para a população russa. Se eles atacam, por exemplo, Kiev, nações aliadas da Rússia também vão ser afetadas, como Belarus, Bielorrússia e também áreas ali de Moscou que fica mais à região norte da Ucrânia. Então, de certo modo, se a Rússia atacar com armas nucleares, mesmo que sejam táticas ali na região da Ucrânia, também vai ser afetada. E outra, pode haver cidadãos e também tropas russas ali na região que vão sofrer essas consequências. Então, a radiação, mais a possibilidade de ser ainda muito penosa a imagem da Rússia nesse momento, e mais a questão de dissuasão é o que mais contabiliza essas narrativas da Rússia e, porventura, talvez não há como cravar um ponto final nessas narrativas, mas é muito certo em que um ataque de cunho realmente tático, nuclear, na Ucrânia, essas chances são realmente bem reduzidas frente a esses problemas e também fatores que eu apresentei aqui. E um outro ponto importante é que o Medvedev, num post no Telegram, ele destacou, abre aspas, acredito que a OTAN não interferiria diretamente no conflito, ou seja, no referendo, mesmo nesse cenário. Os demagogos do outro lado do oceano, ou seja, Estados Unidos e na Europa, não vão morrer em um apocalipse nuclear. Ou seja, ele já define que as chances disso acontecer realmente são reduzidas. E para fechar, o conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, ele disse que a Ucrânia está se preparando para a possibilidade sim de um ataque nuclear, mas o ônus recai sobre os estados com armas nucleares para detê-lo. Ou seja, ele está colocando as responsabilidades diretas sobre os Estados Unidos, sobre Reino Unido, sobre França, sobre Alemanha, sobre outras nações. Por quê? São nações que detêm um poder bélico muito grande, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, França, que possuem aparatos bélicos nucleares. Então é mais vamos dizer assim, mais uma narrativa para jogar responsabilidade para as grandes nações, tentar negociar essa questão com a Rússia, para que não haja nenhum conflito nuclear do tipo. Mais um vídeo aqui muito importante para esclarecermos as últimas notícias que foram destaques no site Área Militar e no Mundo. É um vídeo bem curto, porém que vai trazer muitas informações que vão elucidar algumas dúvidas que estão aí no ar. Vamos aguardar os próximos desfechos, que serão muito provavelmente relacionados somente a esse referendo, quais as etapas a partir disso, se realmente os territórios vão ser da Rússia, o que a Rússia vai fazer a partir daí. Enfim, são informações a princípios que chegam muito escassas em relação aos referendos, mais narrativas, mais informações de algumas coisas duvidosas, porém é importante deixarmos claro que as chances disso acontecer é muito grande, quase próxima ali de 100%, que não sabemos se essas votações elas foram seguras ou se foram legítimas. Tudo leva a crer que realmente não foram votações legítimas. Segundo o Ocidente, a Rússia ela afirma que foram legítimas. É a vontade do povo russo ali da região e dos ucranianos. É isso que o vídeo trouxe hoje para vocês. Mais informações sobre essa questão. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, curtir o vídeo e compartilhar. Vão até o Instagram e também no nosso Twitter, pelo @AreaMilitarOff, e seguir a gente nessas redes sociais.
E também conto com vocês doando qualquer valor, é claro, se possível, para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado até o momento e até o próximo vídeo.